Olá, minha gente, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo sobre os verbos, não é? Essa parte de aula, ela pertence ao verbo, aos novos tempos verbais, a aula anterior que nós vimos agora há pouco. Então vamos continuar. Nessa nossa aula nós vamos estudar sobre o futuro do tempo do modo indicativo, né? Que são dois tempos. Futuro do presente e futuro do pretérito, né? Que quer dizer passado, né? Futuro do presente, futuro do passado. Por que é que a gente usa dois tempos para indicar só um? Futuro do presente, futuro do passado. Por quê? Porque a ação, ela mesmo sendo uma ação futura, ela vai ter sempre uma ligação com o tempo, ou o tempo presente do momento da fala, não é? Do locutor, narrador, ou ela vai ter uma relação com o tempo anterior ao momento da fala, que a gente chama de passado. Então, é uma ação que mesmo ela provendo, né, ela pronta para acontecer futuramente, ela vai ter uma relação ou com o presente ou com o passado. Dependendo de que tempo ela tem a relação, se o presente ou os passados, ela vai receber nome diferente. Então, futuro do presente é quando eu tenho a ação futura em relação ao momento da fala presente. E o futuro do pretérito, ela vai ter a relação com o passado, né? Com o momento de fala lá anterior. Então, vamos ver aqui. O futuro do presente é uma ação futura com relação ao momento presente da fala, não é? Como exemplo, nós temos aqui: eu farei o trabalho. Farei é uma relação futura, é um tempo futuro, mas com relação ao momento da fala, então o momento presente. Então a gente vai dizer que é um futuro do presente, tá? Então, eu farei o trabalho. Então, futuro do presente. Como é que a gente vai flexionar o verbo no futuro do presente? Como é que nós vamos flexionar? Bom, a gente flexiona dessa forma aqui. Primeiro nós temos o singular, depois nós vamos ter o plural. Então, eu, primeira pessoa, tu, ele, terceira pessoa. Né? Segunda e terceira pessoa. Eu farei o trabalho, tu farás o trabalho e ele fará o trabalho. A gente observa que farei, farás e fará é a flexão do verbo fazer, que é um verbo da segunda conjugação. Então, todo verbo regular da segunda conjugação, ele vai ser flexionado no futuro do presente exatamente dessa forma. Não tem como ser diferente, não é? Então, eu farei, tu farás e ele fará. Observe a forma dos plurais. Nós faremos, vós fareis e eles farão. Né? Então, eu farei, tu farás, ele fará. Nós faremos, vós fareis, eles farão o trabalho. Né? Que é o complemento da oração. Ok? Então esse é o futuro do presente. Agora vamos observar o futuro do pretérito, que é o tempo passado. É o futuro em relação ao momento passado. Então, exemplo aqui nós temos, exemplo, eu faria o trabalho. Não é? Eu faria o trabalho. Se. Então veja, eu faria o trabalho se. Por que esse se está aqui? Bom, porque sempre que o verbo ocorrer nesse tempo e modo, ou seja, no presente, no futuro do pretérito, nós temos sempre a ligação com outro fato, ou seja, com outra oração, nos dando o que a gente chama de período composto, que sempre vai ligar com outra ação. Eu faria o trabalho se algo não tivesse acontecido. Né? Então nós temos uma ligação sempre com um tempo anterior, passado, né? E nos gera um outro fato, uma outra oração, né?
que vocês não vão estudar exatamente agora esse fato. Observe o verbo, eu faria. Veja, eu farei, futuro do presente, e eu faria, futuro do pretérito. A flexão desse verbo fica a seguinte: eu faria, né, presente do indicativo, futuro do pretérito do modo indicativo, no singular, não é? Então, eu faria, observe aqui as terminações, tu farias e ele faria. Nós faríamos, vós faríeis e eles fariam. Né? Qualquer verbo no futuro do pretérito, do verbo da segunda conjugação, que é o verbo fazer, vai se conjugar exatamente dessa forma. Não tem segredo nenhum, é só a pessoa repetir as terminações e principalmente compreender a flexão e uso desse verbo nos textos. É super importante, tá? E super simples também, dá pra gente aprender tranquilamente, ok? Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e até logo.